Opa! E aí pessoal, beleza? Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes aí a mais um vídeo do canal Errâncias, um canal dedicado à literatura, política e psicanálise. Eu sou o Will Franco, psicólogo, psicanalista, professor, escritor, e esse aqui é mais um vídeo de opinião, e eu propus esse título provocativo que é O Escritor Não Bem-Sucedido. Qual que é o lance? A gente, na relação com os livros, vai encontrando alguns autores com os quais a gente se dá mais, né? Que a gente sente mais afinidade, ou que evocam algum tipo de identificação, ou que estimulam, e aí a gente cria um repertório, de autores de referência. Acontece que muitas vezes esses autores vão se tornando uma referência, inclusive no sentido de se tornarem ideais. E isso é um tanto favorecido pelo fato de que na nossa cultura a gente atribui um lugar muito destacado para o autor enquanto uma função reguladora do campo. Né? Tem os autores de referência. Isso vale, sei lá, por exemplo, em relação à música. Você abre um aplicativo de música e a primeira coisa que ele te pergunta é: bom, passa 3 autores aí, a partir daí eu te entendi. Né? Então você fala: eu gosto de Damien Rice, gosto de Weeknd, gosto de Anitta. E aí ele monta ali uma playlist em cima dos autores que você passou que são referência para você. Esse modo de regular o campo a partir de autores de referência coloca os autores como se fossem de fato estrelas numa espécie de noite em que a gente está navegando. E a gente estaria perdido se não fossem as estrelas. Agora, é difícil você imaginar que você é uma estrela, ou que você vai ser uma estrela um dia. Então, você se regula por essas estrelas, mas ao mesmo tempo você se afasta um tanto delas. Né? E essa é a dinâmica básica, por sinal, por trás de um conceito, que é um conceito importante para mim, que é o conceito de angústia de influência, que foi tratado inicialmente no campo da teoria literária, por um cara que chama Harold Bloom. Eu depois trouxe esse conceito de contrabando ali para o campo da psicanálise. Eu não fui o primeiro a fazer isso, outras pessoas já tinham feito, mas eu fiz também. E acontece que esse conceito, originalmente, ele vem da teoria literária, ele diz respeito exatamente a isso. Um cara, quando está começando a escrever, ele se relaciona com seus autores de referência, autores, autoras, e nesse contexto tem um jogo que é potencialmente conflitivo e de resolução impossível. Porque o seu autor de referência, ele estabelece o ideal. Você vai se aproximando dele, mas você nunca vai escrever igual ele. Se você escrever igual ele, por sinal, tem alguma coisa muito esquisita acontecendo. Né? Aí até remeto, inclusive, quem se interessar por essa ficção, tem um conto do Jorge Luiz Borges que chama Pierre Menard, o autor de Dom Quixote, está no livro Ficções. E lá o Borges brinca com essa ideia de um cara que era tão aficionado pelo Quixote que ele se propôs a escrever o Quixote. Só que ele não queria copiar, ele não queria transcrever. E ele também não queria fazer uma paródia, também não queria fazer, né, um crossover ali. Ele queria escrever o Quixote. E aí o Borges vai trabalhando em cima dessa ideia, que é uma das ideias organizadoras desse campo conflitivo dos autores de referência, justamente. Você não consegue alcançar o seu autor de referência. Então ele funciona como um ponto no horizonte, mas ele é um ponto que às vezes te aflige, porque diferente das estrelas no céu do navegador, é uma referência, mas você às vezes quer chegar lá. Né? Dificilmente um marinheiro olha para o céu estrelado e ele quer chegar numa estrela específica. Né? Ele fala: eu quero chegar naquela estrela ali. Não é bem assim que funciona em relação às estrelas como orientação. Mas no contexto do jogo autoral, às vezes funciona assim. E aí a gente quer chegar naquela estrela, que obviamente não funciona bem. E aí eu fiquei pensando nessa ideia, que da infinidade de escritores, de autores, que não são estrelas. E, a bem da verdade, eles são a imensa maioria. E é interessante poder olhar para isso para poder desacoplar um pouco a escrita e o sucesso na escrita da obtenção desse título de estrela na noite do campo dos escritores. Você poder se desvincular disso, poder se desacoplar desse tipo de perspectiva, te libera para vislumbrar o campo da escrita como um campo com parâmetros de expressividade
e de sucesso que são diversos desses que às vezes acabam constrangendo tanto a experiência de escrita. E aí então pensar nos vários escritores não bem-sucedidos abre o espaço justamente para pensar o que efetivamente sucede para além do sucesso, do ponto de vista mercadológico, ou do ponto de vista de crítica, ou do ponto de vista de público, ou do ponto de vista de imagem. Porque é claro que além, hoje em dia, né, pensando nos dias de hoje, além de a gente ter os autores que são alçados ao cânone e eles são tratados como autores de destaque, porque eles devem ser referência do ponto de vista das pessoas que têm ali prestígio e poder no campo, além de ter as figuras que são referência do ponto de vista mercadológico, um Paulo Coelho da vida, um Saint-Exupéry ou qualquer outro autor desses que vende milhões, autores que são referência do ponto de vista do sucesso enquanto um escritor pensando a escrita como um nicho de mercado, um espaço onde você consegue ter sucesso financeiro. Para além desses campos, a gente tem hoje em dia ainda esse campo que é o autor bem-sucedido no sentido de que ele se faz acontecer. Eu brincaria com a ideia do autor instagramável, o autor que consegue aparecer, que consegue interagir com o público, que consegue captar a atenção do público, aquele autor que consegue se aproximar no sentido de estar sempre aí, né, de estar sempre falando e que faz posts bonitos com trechos dos próprios livros. E esse é um outro modo de sucesso que tem essa função de fascinação no mundo que a gente vive. Nada contra isso, né? Isso não é um problema por si só. A questão é quando isso relega à sombra a possibilidade de habitar a escrita de outras formas. E aí a pessoa sente que se ela não puder atingir aquelas estrelas, ela fica perdida numa noite sem referência alguma. Então poder pensar nos autores não bem-sucedidos como autores também, acho que abre para o risco do relativismo, é claro, né? É um risco que vocês já encontraram por aqui, eu passo perto, né, desse tipo de território com alguma frequência, mas eu não me deixo paralisar porque eu acho que vale a pena a gente desnaturalizar algumas categorias para abrir um espaço de pensamento e ver se a gente consegue fugir do relativismo e encontrar um outro território. E nesse contexto, qual é o outro território que eu acho que se abriria? Se a gente consegue pensar no autor não bem-sucedido como um autor que sucede, a gente consegue olhar para a experiência da escrita para além de parâmetros externos de validação da escrita enquanto experiência. Esse é o ponto. Longa frase. O que eu estou querendo dizer? É possível que um escrito que não venha a ser publicado seja um sucesso, no sentido de que ele aconteceu e que o processo de acontecer deflagrou coisas que fazem daquele processo algo válido. Então aquele livro, por exemplo, vamos dizer que é um livro, nunca foi publicado e, no entanto, ele pode ser considerado um sucesso. Por quê? Porque ele deflagrou coisas, ele disparou coisas, ele abriu espaço para processos que são eles mesmos indicativos de que aquela experiência de escrita foi uma experiência intensa, reveladora, transformadora, significativa, seja como for, ela sucedeu, ela abriu espaço para coisas. Eu tenho um exemplo, né? Eu recentemente prestei um concurso, no processo de prestar o concurso eu tive que escrever um memorial, eu resolvi levar o memorial a sério, escrevi um memorial de 100 páginas, acontece que eu caí no processo antes de chegar na etapa do memorial, então é bem possível que ninguém tenha lido esse texto. Porque ninguém leu, eu escrevi sozinho, eu escrevi ele no processo e aí eu acho que ninguém tinha lido. E, no entanto, eu considero aquele texto um sucesso. Por quê? Porque mexeu muito comigo. A experiência de escrever aquele memorial foi muito significativa, foi muito interessante para mim. E mesmo que ninguém tenha lido, eu acho que aquilo pôde acontecer, né? Mas tem um outro exemplo que eu queria falar também, que é daquela pessoa que consegue emplacar uma publicação, no sentido de que alguma editora aceita a publicação e aí tem toda a tramitação editorial por trás de uma publicação,
O livro de fato vai para gráfica, né? O objeto livro acontece, a pessoa recebe ali o exemplar dela na mão, ela vê, ela mexe, é marcado um lançamento, por exemplo, né? Vamos dizer que isso aconteceu. E, no entanto, aquele livro não emplaca do ponto de vista comercial, do ponto de vista mercadológico ou do ponto de vista do meio. Né? Ele não recebe boas resenhas, ou nem recebe resenhas, ele não recebe atenção da crítica, ou o autor não recebe muito retorno, ou ele acha que não vendeu o suficiente. Esse é outro exemplo do que eu acho que vale a gente considerar como esse campo do escritor não bem-sucedido. Né? Então a gente tem aí o caso de um livro não bem-sucedido de acordo com os parâmetros usuais aqui. Né? O livro não foi um sucesso de crítica, não virou um cânone, não ganhou nenhum prêmio, não vendeu milhões, o cara não ficou rico por causa disso, o cara, a moça, sei lá. Ou o livro não teve a repercussão que a pessoa gostaria que tivesse. Isso acho que não significa que esse livro não foi um sucesso do ponto de vista de ele não ter rendido repercussões, ou não ter aberto espaço, ou não ter tido repercussões, assim, deflagrações que sejam dignas de um acontecimento, que possam ser consideradas um acontecimento. Então é possível que um livro venda bastante e nada do que aconteceu ali seja revelador ou transformador para o autor. O autor ganhou um troco, ele conheceu ali os meandros, né, das livrarias, dos eventos literários, os bastidores dos concursos, participou em 2 ou 3 podcasts, mas aquilo não fisgou nada, sabe? Tipo, o estômago do cara saiu ileso pelo processo. Em contraste, a gente pode imaginar um cenário em que o livro foi assim, passou em silêncio do ponto de vista da crítica, não teve nenhuma resenha, nenhum parecer, nenhum retorno de um bambambam aí da cena, não teve nenhum frisson, não teve buzz nenhum em torno do lançamento, não vendeu muito, o cara não ganhou dinheiro particularmente com aquilo. Mas digamos que o livro chegou a vender ali uns 40 exemplares, então pai, mãe, né, gente próxima ali comprou, mas a pessoa recebeu um e-mail, digamos, de alguém que era um conhecido, que casualmente recebeu a notícia do lançamento, foi lá, comprou, na hora não teve grande efeito, mas aí a pessoa lê o livro e ela dá um retorno para aquele escritor. E aquele e-mail pode ter o efeito de um acontecimento, pode ser o que o Badiou chama de evento, né? A pessoa pode, a partir daquele e-mail, ver alguma coisa, pode abrir algum espaço, pode ter uma capacidade transformativa. Aí estou emprestando o termo de outro cara do Bolas. Essa perspectiva permite que a gente pense que esse livro, que esse escrito, ainda que não seja um sucesso a partir de nenhum dos parâmetros consagrados, ele é um sucesso num parâmetro muito relevante, que é a experiência dos imediatamente envolvidos, particularmente o escritor. Então vou focar aqui no escritor, mas é claro que ele não é o único, né, nesse contexto. É perfeitamente possível que esse meio dos escritos não bem-sucedidos e dos escritores não bem-sucedidos seja um meio bastante vivo e seja um meio bastante significativo e seja espaço para eventos transformativos. E eu acho, então, interessante a gente considerar esse espaço para poder se desprender um pouco dessa dimensão mais celestial ou mais épica em torno da escrita, que é um tanto alardeada. Como eu disse, eu acho que isso tem um pouco a ver com a função do autor no meio no mercado editorial, no meio do livro, na nossa cultura. Mas apesar da centralidade da figura do autor e por consequência, né, de uma certa espetacularização do autor enquanto celebridade, acho que a gente pode ver outros modos de habitar essa cena. E aí é possível que a pessoa goste de livro, goste de publicar livro, goste de ver seus livros circulando e, no entanto, não se sinta determinada por quantos exemplares o livro vendeu ou deixou de vender, em quantas revistas especializadas saiu resenha,
ou quão elogiosas as resenhas foram, ou se tal figura específica chegou a ler o livro ou não. E eu acho que a gente poder abrir espaço para olhar para o meio, para além desses parâmetros, pode ser libertador. E por isso eu quis compartilhar esse devaneio, né, com vocês, essa opinião. É uma opinião que eu tenho já faz algum tempo, por sinal, acontece que os livros que eu lanço, eu trato um pouco desse jeito. Nunca fiz questão de vender muitos exemplares, nunca fiz questão de fazer marketing dos meus livros. Acho que seria muito hipócrita se eu dissesse que é irrelevante para mim. Não é irrelevante para mim, obviamente. Mas eu acho que eu estou sendo muito honesto quando eu digo que, por outro lado, eu não sei se eu ficaria muito realizado se algum livro meu, de repente, fosse catapultado ao estrelato, assim. Se alguma figura gigantesca aí, de repente, pegasse meu livro nas mãos e saísse uma resenha dele em algum lugar muito espetaculoso e, de repente, as pessoas me jogassem no meio de um monte de evento e o livro começasse a ser tratado, né, todo mundo metendo microscópio no livro. Eu acho legal quando o livro é lido com seriedade. Alguns livros eu tive retorno que eu achei muito interessante, assim, leituras muito astuciosas de coisas que eu escrevi. Mas eu me considero muito satisfeito como um escritor não bem-sucedido. E eu sei que somos muitos escritores não bem-sucedidos. E se você se identifica, eu espero que você não se sinta desprestigiado por isso. Porque eu acho que é um salão muito bem frequentado, esse salão dos escritores não bem-sucedidos. Eu acho que acontece muita coisa muito legal no campo dos escritores não bem-sucedidos. E eu acho que é um sucesso por si só poder frequentar esse campo da escrita não bem-sucedida. E então, basicamente é isso, gente. Assim, a partir de uma brincadeira, queria abrir um filão aí, um tema de reflexão. Eu espero que tenha feito sentido para vocês. Qualquer coisa aí nos comentários, né? Enfim, ou me dá um toque. Como vocês sabem, eu gosto de retorno, gosto de conversar, gosto de trocar ideia. Fico feliz com a companhia de vocês e a gente se encontra numa próxima, que espero que seja em breve. Tá bom? Um abraço, gente. Até!